Vivemos uma história e um momento complicado do Brasil e o GAECO, o Grupo Especial de Operação, as organizações de combate às operações criminosas, estende seu braço por todo o território do estado de Santa Catarina. O GAECO de Lages, chegando à comarca de Tangará, o município de Ibiã, demonstra que a sociedade, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar, juntamente com o Poder Judiciário, não compactua com procedimentos de fraude, licitação e corrupção. Foi isso que foi observado aqui na comarca de Tangará, no município de Ibiã. Como o Dr. Rogério já explicou, iniciou-se a investigação, antes até da minha chegada aqui, pela promotora interior, doutora Franciele Fiorin, iniciou um procedimento de investigação através de interceptação telefônica, na qual um secretário municipal foi monitorado com autorização judicial. A partir disso, relatórios contínuos começaram a ser elaborados pela equipe do GAECO de maneira muito eficaz e conseguiu-se demonstrar um esquema forte de propinas, direcionamento de licitação e, por fim, no último período, a fraude a um processo seletivo de magistério com divulgação dos gabaritos para várias pessoas do município de Ibiã, dando nome à Operação Resposta Certa, que, além da resposta fornecida pelos agentes públicos aos particulares que fizeram o concurso, é também uma resposta da sociedade, do Ministério Público, do GAECO, da Polícia e do Poder Judiciário em relação a esses atos de corrupção que não são mais admitidos em qualquer comarca, seja em Brasília, seja em Florianópolis, em Lages, em Tangará ou em Ibiã. O povo brasileiro não pode mais admitir essas fraudes à licitação. Então é essa a importância desse procedimento para a comarca de Ibiã. Houve a deflagração hoje da operação, completamente exitosa, com a apreensão de muitos documentos que demonstram efetivamente a corrupção, inclusive recibos de pagamento assinados por funcionários públicos, foram apreendidos na presente data, demonstrando efetivamente que esse esquema de corrupção que já vinha acontecendo há um certo tempo na cidade de Ibiã foi desbarateado, descortinado por toda essa investigação do GAECO. As denúncias pretendem ser oferecidas logo na semana que vem. Nós estamos terminando as investigações com as oitivas de todos os envolvidos e das testemunhas. São vários fatos que nós conseguimos dividir em alguns grupos, porque houve licitações fraudadas em relação a veículos, houve licitações fraudadas em relação a festas e também em relação ao concurso público. Então, diante disso, as investigações vão continuar com o oferecimento da denúncia em relação aos investigados e todos aqueles que apareçam no curso do procedimento investigatório criminal. Como bem disse o Dr. Renato, vai ser oferecida a denúncia e também as ações de improbidade administrativa, certo? Essas ações devem ser ajuizadas mais tarde da semana que vem já, né, Dr. Renato? Com certeza. Para quem conhece a atuação do GAECO, o GAECO, na verdade, o que é? É uma força-tarefa que, na verdade, é uma força-tarefa, o que é isso? É a união de várias entidades, várias instituições do Estado para poder fazer com que esse combate à corrupção seja mais efetivo. O Ministério Público se uniu à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos auditores da Fazenda Pública e à Polícia Rodoviária Federal para poder sim, do que aqueles que estavam sendo apresentados rotineiramente. O Estado tem suas dificuldades no combate à corrupção. Não é simples combater atos ilícitos em órgãos públicos, certo? Essa clientela é uma clientela diferente da clientela penal rotineira de crime patrimonial, certo? E em razão disso é que o GAECO resolveu, então, capitaneado pelo Ministério Público, mas utilizando, sim, de uma força bastante forte das polícias, da Fazenda, enfim, para poder chegar mais longe. E é isso que está acontecendo. Todos os GAECOs do Estado participaram dessa operação. Para quem gosta de números, foram 50 policiais empregados na operação aqui em cumprimento às ordens judiciais do Poder Judiciário de Tangará. 50 policiais dos GAECOs de Chapecó, Joinville, Balneário Camboriú e Itajaí, né? É o mesmo, o GAECO de Itajaí, o GAECO de Florianópolis, o GAECO de Criciúma e o GAECO de Lages.
todos os GAECos do Estado foram empregados, os efetivos vieram todos aqui para as regiões para o cumprimento das ordens judiciais. A gente vai ficar à disposição aqui para questionamento. Se alguém tiver interesse em algum esclarecimento, a gente fica à disposição. Mas alguma coisa, doutor Renato, o senhor queira? Não, acho que o ponto também trazido pelo doutor Joel foi muito importante em relação por agentes públicos caracterizam atos de improbidade administrativa, ou seja, não tiveram a honestidade no trato da coisa pública. Isso enseja o ajuizamento de ações, tanto para sua punição no âmbito administrativo, com perda de direitos políticos, perda da função pública, bem como ressarcimento ao erário de todos os danos que foram causados com esse direcionamento e superfaturamento das licitações. Haverá, então, o ajuizamento das ações de improbidade administrativa com pedidos liminares para manutenção dos bens indisponíveis para que, efetivamente, caso julgadas procedentes, o patrimônio do Estado seja restabelecido com o patrimônio dos particulares que se locupletaram desse patrimônio público que pertence a todos nós. Além desse secretário municipal, quais são as outras figuras desse processo, nesses 8 municípios? São empresários, promotores de eventos? Quem são essas pessoas? Temos o envolvimento de alguns funcionários públicos que ainda estão sendo, além do secretário municipal, que coordenava, ao que tudo indica, todo o esquema criminoso, que não pode se considerar uma organização, porque era ele que chefiava com vários ramos. Havia o envolvimento de outros funcionários públicos que também participavam dos setores de licitação, certo? E também dos particulares, empresários, agentes que se locupletaram dessas licitações direcionadas, além daquelas pessoas que foram favorecidas no teste seletivo com a divulgação dos gabaritos. Então, os gabaritos foram divulgados para aquelas pessoas em datas anteriores da prova e ela, de posse desse gabarito, realizou o teste seletivo e logrou a aprovação neste teste seletivo, contrariando a honestidade de todas aquelas outras pessoas que efetivamente tiveram que estudar para a prova e realizar o exame. Como que as licitações eram fraudadas? Ao que tudo indica, e nós ainda estamos em procedimento de investigação, havia contato prévio dos particulares com o agente público para que, combinando o preço e restringindo a publicidade das licitações, aquele material fosse adjudicado, ou seja, entregue para aquele empresário e aquele particular que era de conhecimento do agente público. Então foram monitorados conhecimentos e contatos prévios antes da licitação para delimitar o objeto, datas anteriores e contatos no próprio dia da licitação e contatos posteriores para a entrega e recebimento de valores. Então tudo isso foi monitorado e demonstrando o direcionamento dessas licitações. Doutor, o senhor tem ideia de quanto dinheiro foi desviado? Ainda se está em fase de apuração. Por quê? Porque os procedimentos envolveram veículos, envolveram festas e ainda se está em fase de apuração da lesão ao patrimônio público. Todo esse patrimônio lesado vai ser analisado com as provas coletadas hoje na busca e apreensão, porque é importante que se entenda que na fase preliminar deferida pelo magistrado, havia uma interceptação telefônica que corria sob sigilo. Se o Ministério Público requisitasse a documentação necessária para apurar o montante desses valores, os investigados, que são agentes públicos, teriam conhecimento dessa investigação e poderiam cessar as práticas delitivas, prejudicando completamente a investigação. Por isso que, a partir dos documentos apreendidos hoje, e foram vários documentos, a partir da busca e apreensão deferida na Prefeitura de Ibiam, vários procedimentos licitatórios apreendidos que vão passar pela análise do GAEC e da Promotoria de Tangará para avaliar quanto houve de superfaturamento, quanto houve de direcionamento e quanto foi a vantagem indevida recebida por cada uma dessas pessoas, agentes públicos ou particulares.